Olá, amigos. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Na graça do nosso Deus Todo-Poderoso e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu sou o pastor Edson Barros, pastor e cantor, e hoje eu quero lhes trazer uma palavra muito especial. Há tempos Deus vem me cobrando esta palavra. E hoje eu quero transmiti-la. E eu tenho a certeza absoluta que Deus irá falar ao seu e aos vossos corações. Eu quero falar sobre a volta de Jesus, ou a vinda de Cristo, né? Mas antes, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no meu canal do YouTube, compartilhe, clique no sininho, não vai nome, não vai dado pessoal, tá? Basta você se inscrever aqui no canal. Está fazendo um barulhinho gostoso, barulho de chuva, tá? Está chovendo, está um pouquinho frio, está muito gostoso. E, como eu disse, se inscreva, compartilhe. Também vou postar esse vídeo em outras redes sociais. Infelizmente, por enquanto, estou sem Facebook, mas em breve eu estarei voltando ao Facebook, né? Eu quero antes também mostrar para vocês minhas obras. Meu primeiro CD, Amar Como Jesus Amou. Meu segundo CD, Drogas Matam. Inclusive eu tenho os dois videoclipes, tá? Amar Como Jesus Amou e Drogas Matam, aqui no meu canal do YouTube. Meu primeiro livro que eu escrevi, Dízimo, a Arte de Prosperar. Meu segundo livro, Homossexualismo, Doença, Opção ou Maldição. Bom, eu estou preparando aos poucos aqui no estúdio, né? E apagou-se aqui o meu refletor. Deixa eu acendê-lo aqui novamente. Aí, voltei. O refletor tinha apagado ali, que eu não... Mas vamos lá, não tem problema não. Vamos continuar. Como eu disse, estou preparando devagarinho aqui o estúdio, né? E já tem o refletor, minha imagem já sai melhor, né? Mas vejam bem, vamos então, sem protelar aqui, vamos ao que nos interessa. Eu quero chamar a sua atenção, porque isso é muito sério. Então vamos ouvir agora sobre a volta de Jesus, ou a vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Ok? A volta de Cristo, vamos lá. Vamos aqui primeiro para Atos. Atos, Atos, capítulo 1, né? Capítulo 1. Eu vou ler do versículo de número 8 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 a seguir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Né? E verso 10.
E, estando eles com os olhos fitos ou fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para essas alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como o viste subir. Bom, nós vemos aqui que Jesus, após a sua morte e ressurreição, após 40 dias sobre a terra, dando ainda as instruções aos seus discípulos, ele pediu que os discípulos se encontrassem com ele nesse exatamente lugar. E diz a palavra de Deus que Jesus deu as últimas instruções aos seus, e de repente, sabe o que aconteceu? Jesus começou a acender-se, ou seja, ele repentinamente, devagarinho, começou a subir aos céus. E ali se encontravam 11 discípulos, seus 11 discípulos, porque Judas tinha se matado, e a igreja, aproximadamente umas 500 pessoas. Somente elas viram esse evento. As demais pessoas não viram. E diz a palavra de Deus, enquanto Jesus subia aos céus, ele foi sendo coberto por nuvens, e os discípulos olhando, que coisa linda, gente. Até me arrepio, que coisa maravilhosa. Ele foi subindo, até desaparecer nas nuvens. E os discípulos perplexos, atônitos, maravilhados, ficaram olhando, sem saber o que dizer. E 2 varões, que eram 2 anjos de Deus, apareceram nas nuvens e falaram com eles: varões galileus, por que estáis olhando assim? Por que estáis aflitos ou perplexos? Melhor dizendo, admirados? Esse mesmo Jesus que vocês vistes, ouviram subir, que teve sua ascensão ao céu, ele voltará um dia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Jesus voltará. Como temos a certeza disso? Os anjos disseram: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer um dia. Pois as autoridades da época que mataram Jesus, principalmente os sumos sacerdotes, pagaram caro para os guardas que estavam lá guardando o túmulo de Jesus, para mentirem, dizendo que eles dormiram e roubaram o corpo de Jesus. E esta mentira para Israel, até hoje, ela permanece. Mas vamos lá. Então vamos agora aqui para o complemento. Vamos para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Vamos lá. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, estou na segunda, capítulo 4, versículo de número 13, a seguir. Vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. O que significa isso? Paulo dizendo, olha, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, vocês não fiquem sem saber, sem conhecer, a respeito daqueles que dormem, que já morreram. Aqueles que não têm mais esperança. Quem morre sem Jesus hoje, acabou. Morreu sem Cristo, já está, só vai se ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, em relação aos seus entes queridos que já faleceram, ou com Cristo ou sem Cristo, não precisa se preocupar. Tá? Isso não pertence mais a nós, ou seja, isso pertence a Deus. Continuando, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, na vinda de Cristo, né, Jesus os trará, ou os trarão de volta, aqueles que morreram com Cristo. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Bom, vamos por etapa. Quem morreu em Cristo, Jesus vai trazê-los de volta. Quem morreu sem Cristo ainda há de permanecer no sepulcro. Mas Paulo agora está dizendo algo, tá? Algo muito especial que vocês precisam entender. Assim como ele morreu e ressuscitou, também vai acontecer conosco. Tá? Jesus, né, Deus mediante Jesus, trará juntamente sua companhia os que dormem. Quer dizer, aqueles que morreram com Cristo, Jesus vai ressuscitá-los no dia da sua volta, da sua vida. Eu vou resumir porque tem muita coisa. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra... Não, já li, né? Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí. Quando Jesus voltar, esse evento vai acontecer dessa forma. Com voz do arcanjo e com trombeta de Deus. Por que esse termo trombeta e voz do arcanjo? O arcanjo Miguel, né, que é o anjo principal, existem anjos, querubins e arcanjo e Miguel. Existe hierarquia, ou existe hierarquia no céu. Então Jesus, quando ele voltar, agora tem um porém. Assim como apenas aquele povo, os 11 discípulos, com aquela igreja, mais ou menos umas 500 pessoas, segundo a teologia nos explicam, nos ensinam, apenas na vinda de Cristo, assim como apenas aqueles viram a ascensão de Jesus aos céus, na vinda de Cristo, como nós já vimos em Atos, esse mesmo Jesus que subiu vai voltar, né? E quem o verá? Ou quais são os que verão? Contemplarão a vinda de Cristo. Os mortos em Cristo, que hoje morrem com Cristo, aqueles que morreram lá no passado, como também os cristãos, os fiéis, a igreja de Cristo hoje, aqueles que morrem em Cristo Jesus, vão ressuscitar primeiro. E aqueles que não forem salvos, né,
vão só ressuscitar na última ressurreição. Isso já é outra história. Continuando. Deus vai dar com a voz do arcanjo, a ressoada trombeta de Deus, que trombeta, naquela época, servia para ajuntamento de povos. Então, essa trombeta aqui para juntar aqueles que morreram em Cristo, não importa se foi no mar, se foi no fogo, se foi... Não importa se a terra comeu, a terra, o mar, a cinza terá que dar conta daqueles corpos, entretanto ressuscitados. Vamos lá. Ressuscitados e corpos semelhantes aos dos anjos. Né? Ressuscitarão primeiro, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Outra coisa interessante aqui, Paulo usou o pronome nós. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, correto? Quem morre com Cristo hoje, vai ressuscitar primeiro. Vai ressuscitar primeiro, quer dizer. Aí Paulo usou o pronome nós, os que ficarmos vivos. Por que será que ele equivocou-se? Não. Paulo não se equivocou. Porque ele acreditava que Jesus voltaria naquele século. Naquela época ou naquele tempo. Por isso ele usou o pronome nós, os que ficarmos vivos. Não vamos morrer, mas vamos encontrar o Senhor nos ares juntamente com os ressurretos em Cristo. E assim estaremos para sempre com Ele. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa, esplêndida. Ah, mas Jesus não vai voltar. Para os incrédulos, não. A Bíblia diz assim, olha, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Somente pela graça de Deus, através da nossa fé. Quem não acredita, e se não se arrepender, não se acreditar, isso aqui não é para ele. Mas apenas para aqueles que creem. O que Jesus falou? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas o mais importante aqui é que Paulo fala sobre a volta de Jesus, como vimos lá a princípio, ou no princípio, como eu li em Atos 1, capítulo 1. Esse mesmo Jesus que subiste vai descer. Mas somente a igreja de Cristo, os salvos, não a pessoa que tem nome de crente, não sei o quê, porque toda religião leva a Deus, todo caminho leva a Deus, isso é mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus, não tem outro caminho. Não é religião. Parece que ontem o Papa morreu, né? Inclusive ele é latino-americano, é o nosso chamado de Hermanito, aqui é argentino. E está o povo todo aí, um alvoroço, né? A televisão, todos os canais só falam dele, só mostram ele. É o Papa quem salva? A Igreja Católica? São os pastores, bispos, pastoras, bispas ou episcopisas? Pregadores? Não. Só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por ele. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem José, não tem ninguém. Só Jesus pode salvar, perdoar, salvar e te levar para o céu. E isso aqui é fato, é um acontecimento, tá? Que há de acontecer. Mas agora, voltando ao assunto, por que Paulo usou o pronome nós? Porque ele acreditava que Jesus voltasse naquela época. Mas por que ele acreditava? Sabe por quê? Eu vou ler para vocês aqui. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para nós, ou um dia
né, para Deus. 2 Pedro 3,8 diz assim, ó. É segunda ou... Acho que é 1 Pedro, desculpa, tá? Deixa eu ver se é primeiro ou segundo. Pedro, Epístola de Pedro, né? Capítulo 3, versículo 8. Não, é 2 Pedro mesmo. 2 Pedro 2, 8. 3, 8, quer dizer. Ó. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso, Paulo usou o pronome, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Agora eu quero fazer aqui um pequeno comentário, para não prolongar, protelar muito esse vídeo. Prestem atenção. A vinda do Senhor Jesus, se dará em 3 etapas. Primeiro, virá para a igreja. Não dá tempo de explicar. Depois para Israel. Depois para as nações. 3 etapas. Ok? Quem quiser entender melhor, que não dá tempo para ler tudo aqui, ó, vocês poderão ler 1 aos Tessalonicenses 4, 13 ao 18, Mateus 23, 39, Mateus 24, 30, Mateus 25, 31. Tá? Então, a vinda do Senhor Jesus se dará em 3 etapas. Primeiro, para a igreja que estiver, né, viva, para o povo que estiver servindo a Deus e que se encontra vivo. E para os ressurretos na primeira ressurreição. A segunda vinda de Cristo será, né, depois, para implantar o seu reino milenar aqui, para Israel, que isso é outra etapa que não dá para se falar agora. Depois do reino milenar de 1000 anos, é que ele é onde haverá a segunda e última ressurreição. Ok? Foi quando Jesus disse: vocês que estão à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Vocês da direita, vinde a mim, filhos benditos do meu Pai. Então, são essas 3 etapas. Como o tempo é muito pouco, não dá para se falar aqui, nesse lapso temporal aqui, mas vamos lá. Então, como eu já disse, Paulo acreditava, né, que seria naquela época, porque ele acreditava. Como nós hoje acreditamos também, correto? E tudo o que está acontecendo hoje, meus amigos, são sinais da vinda de Cristo. Guerras, rumores de guerras, fomes, corrupções, a justiça corrupta, como está o nosso STF. Eles estão soltando bandidos e prendendo inocentes, não há mais justiça, o pecado generalizado, aumentando cada vez mais, a igreja se esfriando, há muitas igrejas apostatando-se da fé, pastores, grandes líderes, que foram grandes homens de Deus, que estão na mídia e até hoje, ganharam muitas almas para Jesus, mas infelizmente perderam o foco. Não estou aqui para falar mal de ninguém, para acusar ninguém, nem tampouco fazer pré-julgamento. Estou falando segundo a reta justiça, que nós temos vistos aí. Pastores, bispos, apóstolos, missionários, que nos tempos de outrora falavam a verdade, falavam contra o pecado. Hoje não, só pensam em dinheiro, política, perderam o norteio do Espírito Santo. Infelizmente, né? Mas Deus, quem o julgará é Deus. Não eu, nem você, nem nós podemos fazer este pré-julgamento. Não podemos
julgar ninguém. Mas é fato que Jesus está voltando. Agora, eu quero lhes fazer uma pergunta. Vocês estão preparados para a vinda de Jesus? Digamos que Jesus demore mais aí um século ou mais, ou até 1000 anos. E você está preparado para a morte? Nesse feriadão aí, Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, totalmente deturpado, né? Que Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Tem nada a ver com isso, meus amigos. Isso é outra história. Mas deixa para lá, depois eu falo sobre isso. Mas quero dizer que tudo o que está acontecendo no mundo, especialmente no Brasil, são sinais da vinda de Cristo. Agora aqui, alguém poderia me perguntar, Pastor Edson, o que você diz? Quem vai subir com Jesus? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho a certeza que eu vou subir. Porque estou servindo, fazendo a vontade dele. Né? E quem são as pessoas que vão para o céu? Que serão salvas? Vocês querem saber? Vamos aqui para o Evangelho segundo São João, capítulo 3. Eu vou ler rapidamente aqui. Capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Esse sumo sacerdote aqui acreditava em Cristo. Tá? Os demais não. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? A isso respondeu Jesus, em verdade vos digo, ou te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo. Quem nascer de novo, o que é nascer de novo? É você deixar morrer a velha natureza, o velho Adão, e a natureza de Cristo nascer em você. Senão você não pode nem ver. Jesus falou duas espécies. Olha, 2 quesitos aqui, ó. Nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então preste atenção. Quem está ou estará apto para entrar, para ver e entrar no reino de Deus? Aqueles que nascerem de novo. Aqueles que passarem pelo processo da regeneração e da transformação. Como se dá esses processos? Ou como se dão, melhor dizendo, esses processos? Primeiro, arrependimento. Você reconhecer que é pecador, que você, se não se arrepender, você será condenado. Segundo, você se regenerar, deixar morrer a natureza do homem humana, que é a natureza adâmica, e nascer em você a natureza de Cristo. Por isso Cristo morreu. Somente entrarão no reino de Deus, no reino dos céus, as pessoas, né? Prestem bem atenção. Vou fazer um pequeno comentário aqui, ó. A regeneração, primeiro, a necessidade do novo nascimento brota da incapacidade do homem natural.
de ver ou entrar no reino de Deus. Por mais dotado, moral ou refinado, ou seja, o homem natural é absolutamente cego à vontade espiritual e impotente de entrar no reino de Deus, pois ele não pode obedecer, nem entender, nem agradar a Deus. Salmo 51, verso 5, Jeremias 17, 9, Marcos 7, 21, 23, 1 Coríntios 2, 14, Romanos 8, 7 e 8, anotem aí, Efésios 2, 3. Segundo, o novo nascimento não é uma reforma da velha natureza, Romanos 6, 6, mas um ato criativo do Espírito Santo, João 3, 5. Quer dizer, o novo nascimento não é uma reforma da velha natureza. Jesus não veio para reformar o homem, ele veio para transformar, restaurar e transformar. Porque existe o batismo, Jesus mandou batizar. O batismo, ele tem um significado. Quando você desce as águas, significa sepultamento. Quando você sai, ressurreição. Aqueles que realmente se batizam e se convertem a Cristo, se regeneram, são transformados pelo poder do Espírito Santo, nascendo dentro dele um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, como Paulo diz também aos Coríntios, Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a regeneração, ou seja, é necessário que haja uma metamorfose ou uma transformação na vida de cada ser humano. Ah, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço muita caridade, eu ajudo os pobres, até tem muitos crentes aí que pegam, não, dízimo, eu não dou na igreja, eu compro cestas básicas e ajudo aos pobres. Isso é conversa para boi dormir. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo pela graça. Tá? A caridade faz parte do amor. É uma nomenclatura, um conjunto de normas. Entretanto, caridade não salva ninguém, não leva ninguém para o céu. Nem a religião, nem pastor, nem bispo, nem nome de igreja, nem nome de ninguém, nem nada. É só Jesus. Quando a pessoa o recebe em seu coração, se arrepende, nasce de novo, é transformado, passa pela metamorfose, ou seja, é transformado e lavado, remido no sangue de Cristo. Esse é o verdadeiro salvo e permanece até o fim, servindo a Cristo. Aquele que o regenerado, ele deixa morrer a velha natureza, o velho homem. Ou seja, o que Jesus falou? Quem quiser seguir-me, quem quiser salvação, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta você estar na igreja de crente católico, porque a minha igreja é melhor, porque é meu não sei o quê, isso não quer dizer nada. A denominação é apenas o nome. A igreja de Cristo, nós somos os membros da igreja de Cristo. Quem é de Deus, quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito, quem se batizou, quem, embora o batismo, muitos morrem sem batismo, mas também se regenerou, poderão ser salvos. Então, quer dizer, somente os regenerados serão salvos. Se morrer hoje regenerado, transformado, com a natureza de Deus em você, você está salvo. Mas se morrer sem passar por esse processo, não segundo eu, mas segundo a palavra de Deus, que é a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Você será salvo, você estará salvo. Se vai ressuscitar na vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo. Se não só na última vinda de Cristo, na última ressurreição, melhor dizendo. E a igreja, o povo que hoje serve a Cristo, que é fiel, regenerado,
que rejeita o pecado, o adultério, a prostituição, a mentira, o ódio, a maldade, o homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, aqueles que hoje rejeitam o pecado, aqueles que hoje deixaram morrer o seu homem natural, a sua carne, crucificam-se suas carnes. São essas pessoas regeneradas que vão alcançar a salvação ou a vida eterna, que verão e entrarão no reino de Deus. Mas quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderão ver, não poderá ver, nem tampouco entrar no reino de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, com muito carinho, não fazendo aqui pré-julgamento, não sendo aqui homofóbico, não sendo aqui presunçoso, estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. O que eu já lhes mostrei através da palavra, que Jesus vai voltar. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos. Como eu disse, em 3 etapas. Primeiro, para a igreja, os mortos ressurretos. Segundo, para Israel, para implantar o seu reino milenar. Terceiro, para o julgamento final. Então, eu lhes pergunto agora, vocês estão preparados para a volta ou para a vinda de Jesus? Não, pastor Edson, porque eu sou crente. Eu sou evangélico, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastora. Não, porque eu sou católico, eu sou praticante. E daí? Não é religião. Não são as suas obras de caridade que vão lhe salvar. Você só será salvo se arrepender, nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, nascer de novo, se arrepender, confessar os seus pecados, né? E se regenerar, se transformar um novo homem, uma nova mulher. Não importa o seu estado, pode você ser o que for. Jesus não veio buscar santo nem salvo, nem bonzinho, que não existe ninguém bom, e nem santo. Veio buscar o pecador, ou os pecadores. Preste atenção, já vou parar por aqui, mas antes eu quero dizer, Jesus veio, morreu, crucificado, para salvar o pecador, o mentiroso, o ladrão, o bandido, o assaltante, o toxicômano, o narcotraficante, o ladrão, o assaltante, o narcomiliciano, o estuprador, enfim, você pode se sentir, ou você pode ser a pior pessoa do mundo, o maior delinquente, mas se você se arrepender e passar pelo processo da regeneração, você será perdoado, lavado no sangue de Cristo. Aí sim, e se continuar firme com Jesus, você receberá essa salvação. Jesus voltando, você vai subir nas nuvens com ele. Se você morrer, vai ressuscitar primeiro. Ok? Mas vale ressaltar que, dito isto, eu quero dizer que, se não se arrepender, se não se regenerar e não permanecer firme com Jesus até o fim, não há salvação. Você quer salvação? Quer ir com Jesus para o céu? Arrependa-te, converta-te, seja fiel até a morte, ou até a vinda de Cristo, ou até a morte. Saia do pecado. Eu quero falar agora, até escrevi esse livro aqui, Homossexualismo, Doença, Opção ou Maldição. Quero falar com você, homossexual. Não importa se é homem ou se é mulher. A sua identidade de gênero. Jesus veio para você. Ele ama você. Basta você se arrepender. Tem uma igreja aí, no Rio de Janeiro, que é só de homossexuais.
cristã contemporânea. Os pastores são homossexuais, as pastoras, abre aspas, são casados, né? Fecha aspas. Casamento, meus amigos, biblicamente falando, é entre homem e mulher. Parabéns ao presidente americano, norte-americano, Donald Trump. Ele disse, aqui reconhecemos homem e mulher. Ele está cumprindo a palavra de Deus. Deus também só reconhece homem e mulher. Só existem dois gêneros, né? O sexo masculino e o feminino, não é isso? Eu não me lembro. O masculino é XY, né? E feminino é Y? Não me lembro, desculpe, já me esqueci. Mas só existem dois gêneros, dois. Ou homem ou mulher. O resto é balela. Mas Deus ama você, eu também amo você. Não sou homofóbico. Amo você em Cristo. Quiser ser meu amigo, pode ser meu amigo. Serei seu amigo com o maior prazer. Entretanto, não hei de me compactuar com o homossexualismo. Eu amo a pessoa. Entretanto, abomino o homossexualismo que há na pessoa. Assim é Deus. Ok? Homossexual, adúltero, mentiroso. Inclusive você, ô Lula, molusco, você que mente mais do que o próprio Satanás, se você se arrepender, há perdão para você. Você pode se salvar. Mas não se arrepender, meu amigo, que Deus tenha misericórdia de ti. Você que está aí judiando do país. Nossos magistrados aí, ministros do STF, esses déspotas, se vocês se arrependerem, ainda há tempo. Se não se arrependerem, serão condenados. Tanto esses que eu citei, como todos. Brasileiro, americano, o mexicano, né? Os latino-americanos, os norte-americanos, os asiáticos, não importa. Sem Jesus não há salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. E Ele está voltando, da mesma forma que Ele subiu, Ele está voltando. Quer subir com Ele? Arrependa-te, converta-te a Ele. Passe pelo processo do novo nascimento e da regeneração, e terás a salvação. Lembre-se, Jesus está às portas, está voltando. 1000 anos para Ele é como se fosse um dia, ou um dia como se fosse 1000 anos. Agora nós não. Nós temos tempo de validade. Nosso ciclo de vida. Quantas pessoas já morreram nesse feriado? Nas estradas e outros lugares. Quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento? Em acidentes. Quantas pessoas vão morrer ainda no retorno para as suas casas? E agora eu pergunto, você está preparado para a morte? Não importa o tipo, o gênero de morte. Para mim não me importa, eu posso morrer de qualquer jeito. O importante é que eu morra com Cristo. Assim é você. Então, meu amigo, minha amiga, aqui não estou falando de religião, não estou aqui condenando ninguém, fazendo pré-julgamento. Tá? Também não estou aqui para defender, embora eu seja advogado, também não posso nem defender e nem fazer pré-julgamento. Quem vai julgar é Deus, é Cristo. E Ele está voltando. Assim como os anjos disseram aos discípulos naquele dia, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai voltar um dia. Assim como Paulo falou, que Ele vai voltar com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos que estarão vivos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, já com corpos glorificados, como corpos angelicais, ou corpos de anjos. Guarde essa palavra em seu coração. Que Deus abençoe. Que vocês possam entender. Quem ainda não recebeu Jesus em sua vida, receba-o. Esqueça a religião. Venha para Cristo. Sirva-o de coração. Nasça de novo.
Regenere-se em Cristo, que você será salvo. Que Deus abençoe a todos. Bom, se alguém quiser me contar, o meu contato é 21 969 22 1107. 21 969 22 1107 é o meu WhatsApp. Se alguém quiser também me convidar para ir cantar na sua igreja, pregar sobre salvação, sobre cura, libertação, transformação, prosperidade, o que você quiser. O que você pedir, eu vou orar a Deus, Deus vai me dar uma palavra e eu vou orar por você. Eu vou pregar. Ok? Que Deus abençoe vocês. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, clique no sininho, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando. Esteja preparado, tanto para a morte, quanto para a vinda do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Um abraço e um beijo do seu amigo, pastor e cantor Edson Barros. Até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Ok? Bom, eu vou me levantar e vou desligar aqui, porque estou sozinho. Agora ficou melhor, né? Tem um refletor aqui, está clarinho, está bonito, não está? Até a próxima, meus amigos. Deus abençoe. Um abraço.